Boa noite, Rondonópolis, boa noite, Brasil, boa noite, Mato Grosso. Estamos aqui hoje com uma pessoa super ilustre, que eu tenho a maior consideração por ele e pelo pai dele, que é meu amigo Miguel Ramos. Ele é um cara que se destacou sozinho, lutando sozinho, e ele praticamente ele administrou, fez redação de praticamente todos os jornalismos de Rondonópolis. Eu acho uma figura muito importante, entendeu? E hoje ele está aqui para contar um pouco da sua história. Logo após os nossos comerciais. Olá, rondonopolitano. Você já conhece a União Familiar? E a Funerária São José? Eu sou a Jéssica. E eu sou o Juliano. Nós somos da funerária pioneira na cidade e viemos oferecer nosso plano e cartão de benefícios. Quer ter desconto de até 50% em consultas e exames? Venha ser um associado União Familiar. Estamos esperando você. Pessoal, vamos falar agora dos nossos planos? Nossos planos iniciam com uma taxa de adesão de apenas R$ 70, com planos individuais a partir de R$ 21,24, planos duplo a partir de R$ 38 e planos triplos a partir de R$ 51. E o nosso plano familiar a partir de R$ 67,99. E um detalhe bem importante, os nossos planos duplo e triplo têm um diferencial. Você pode incluir qualquer pessoa no plano, independente do grau de parentesco. Você é associado, ficou alguma dúvida? E você que não é associado, venha fazer parte do melhor e maior cartão de benefícios de Rondonópolis. Mande um oi no número que está aparecendo na sua tela. Esperamos vocês! Pois é, como nós falamos, estamos aqui hoje no Direto ao Ponto para saber muita coisa do nosso companheiro Eduardo. E eu queria começar, Eduardo, você contar um pouco a sua história, que a sua história é uma história bonita. Então conta a sua história para nós aí, meu companheiro. Obrigado, Baldo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho muito interessante a gente poder trocar ideias, principalmente com uma pessoa como você, que é um rondonopolitano da Gema, né? E que sabe tudo dessa cidade, sabe quem são as pessoas, né? Tanto a versão pública quanto a versão privada. Bom, eu tenho 53 anos, né? Como você disse na abertura, eu sou filho do Miguel Ramos, meu pai foi vereador aqui, chegou a ser presidente da Câmara, e da dona Carmen Miranda, que já não está mais entre nós, infelizmente. É uma família humilde, a nossa família é muito humilde. Meu pai, originalmente, ele era sapateiro, a minha mãe era dona de casa, depois estudou, né? Chegou a ser professora, servidora pública. Mas a gente tem essa origem, né? A minha origem é essa e eu me orgulho bastante disso, né? De ser um homem negro, de origem humilde e que soube aproveitar as oportunidades que a vida me deu, né? Para chegar onde eu cheguei. Não cheguei muito longe, mas estamos aí, né? Muito cedo, desde muito cedo, eu percebi que eu tinha algum talento, né, para a questão da escrita. Eu tinha essa vocação, né? Eu gostava de ler. Meu irmão, Ronaldo, tenho 3 irmãos, Ronaldo, Judete e a Fernanda. Meu irmão gostava muito de futebol, né? Vivia quadra de futebol, campo, e eu lendo, né? A maior conquista, a maior alegria da minha vida foi quando minha mãe comprou a enciclopédia Barça, né? Os mais antigos sabem do que eu estou falando, era, né, um catatal de livro. E eu adorava cada dia descobrir alguma coisa, né? Viajei bastante naquela enciclopédia. Fui seminarista, estudante seminarista, cheguei a alimentar uma vocação para padre, estudei no Patronato Santo Antônio, em Cuiabá, da congregação salesiana, mas depois eu percebi que não era mesmo aquilo que eu desejava. Voltei aqui em Rondonópolis, estudei no Pindorama, na Escola Daniel Martins de Moura, no Sagrado Coração de Jesus, no 13 de junho. Me casei cedo, casei com 19 anos, com a Adriana Cassaldelli, né, a pessoa que está comigo até hoje, graças a Deus, né, uma mulher que merece todo o meu agradecimento por tudo que fez, faz, e eu sou muito, muito grato por essa escolha, né? Com ela tivemos 2 filhas, Maria Júlia, Ana Eduarda, e hoje já sou avô também, tenho 2 netos, né, a Clarice e o Pedro. Na vida profissional, eu estreei com o finado Becunha, no jornal Folha de Rondonópolis, que não existe mais, mas que foi um jornal muito importante aqui
Na época a gente tinha também o Correio do Leste, do Carlos Daltro, e o A Tribuna, que está aí até hoje também, né, da família Logrado. Mas eu estreiei lá com Becunha, estreiei fazendo notas policiais, né, na coluna policial, e dali fui aprendendo, né, um pouco. Antes tinha sido office boy de um outro jornal, que era Folha de Mato Grosso, era um jornal de Cuiabá, que tinha sucursal aqui, dirigido pelo Severo Crudo. E isso é interessante, Ubaldo, porque hoje em dia muitas vezes a gente vê os pais que têm um pouco mais de posse não quererem que os filhos trabalhem, né? Lá em casa foi diferente. Nessa época meu pai já era vereador, então a gente tinha uma condição um pouco melhor. E meu pai conversou com o pessoal do jornal, falou, olha, meu filho gosta desse negócio de jornal aí, eu acho que seria interessante. E o pessoal falou, mas não tem essa vaga aqui, né, para trabalhar com eles. Aí o pai falou, não, eu pago, né, ao invés de dar a mesada para ele, eu pago para vocês e vocês remuneram, né. E assim foi o meu primeiro contato como office boy, depois como redator. E dali eu não parei mais, né? Dali eu não parei mais. Trabalhei em diversos veículos da imprensa escrita, daqui de Rondonópolis, no A Tribuna, inclusive depois eu trabalhei também, nas revistas, o Nelson Pereira Lopes tinha uma revista, escrevi para ela, o Oreste tinha uma revista, escrevi para ela, todas elas têm textos meus, para jornais de Cuiabá, né? Para a Folha do Estado, para o Diário de Cuiabá, para o jornal A Gazeta, fui correspondente deles aqui durante bastante tempo. Dos meios de comunicação que eu mais gosto é o impresso, mas não é o que melhor paga, né? O que melhor paga é a televisão. Então, por essa contingência, acabei depois, na década de 90, estreiei em TV aqui em Rondonópolis, na TV Rondon, na época era da família do Júlio Campos, mas não tinha, né? Se bem que até hoje os veículos de comunicação, infelizmente, têm muita relação com o meio político, mas isso necessariamente não indica que a linha editorial seja política, compromissada, né? Eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa interessante lá, né? Nessa minha estreia lá. Depois disso eu trabalhei aqui em Rondonópolis, na TV Centro-América, comecei como repórter, depois fui promovido, fui o primeiro diretor de jornalismo da TV Centro-América em Sinop, tive a grata satisfação de montar a primeira equipe, fiquei lá uns 6, 7 anos mais ou menos, voltei para cá. Aqui cheguei a dirigir o departamento da TV Cidade, afiliada do SBT. Na época era do SBT, agora é Record, né? Eu trabalhei em duas situações. Trabalhei como diretor deles na bandeira do SBT e depois como diretor também na bandeira da Record. Voltei também daí para TV Rondon, daí agora também na condição de diretor de jornalismo. Trabalhei 2 vezes com eles. Até 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu estava lá com eles ainda. Depois disso, no período da pandemia, deu uma parada aí, né? Eu mesmo fiquei um pouco recluso e daí estou voltando agora com o jornalismo online, que é uma outra paixão que eu tinha. Fui um dos fundadores do site Primeira Hora, aqui em Rondonópolis, precursor, né, de sites de notícia, com uma série de amigos, foi um projeto bastante interessante. E agora, né, tô no Regional MT do seu amigo Evandro, né, começando há pouco tempo, mas também fazendo o que eu gosto. Nesse meio tempo também fiz freela para o Globo, para a Folha de São Paulo, fui assessoria de imprensa, né, cheguei a ser assessor de imprensa da Câmara Municipal aqui, da Prefeitura, da CODER, de empresas privadas como a Valtra, fabricante de tratores. Trabalhei também como assessor de imprensa durante um bom tempo na Fundação de Pesquisa Mato Grosso, fazendo daí um jornalismo especializado no agronegócio. Enfim, sou bastante eclético, né? Eu acho que a palavra é mesmo essa, porque eu circulo bem em todas essas mídias, graças a Deus, né? E claro, sempre com apoio, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de um exercício coletivo, né? Então, todos esses lugares que eu tive, o desempenho que eu consegui, compartilho com os colegas que comigo estavam. Eduardo, você que é uma pessoa que tem um vasto currículo que você acabou de falar, qual é a sua opinião? Por que você acha que a imprensa escrita, a cada dia que passa, ela está perdendo espaço, até mesmo o jornalismo via rádio e televisão? Será que a internet está ofuscando esses outros meios de comunicação? Eu tenho clareza que sim. Eu acho que sim.
Porque há uma diferença. Quando a TV surgiu, muita gente achava que o rádio ia acabar, né? Porque a TV é mais completa, né? Além do áudio tem o vídeo, enfim. E de fato houve um decréscimo ali na audiência do rádio, mas logo o rádio se recuperou porque ele investiu em outras qualidades, né? É muito difícil, por exemplo, você dirigir o carro assistindo TV, né? Hoje é comum as pessoas terem monitores de TV nos veículos, mas não dá certo, não funciona, é proibido. O rádio não, funciona, né? A dona de casa consegue fazer a lida diária, ouvir no rádio, então o rádio acabou sobrevivendo, se reinventou, hoje o rádio também é online, enfim, e tá aí. A mídia impressa, o jornalismo escrito, propriamente dito, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade, porque você tem um processo, né, que você redige, vai para revisão, vai para gráfica, imprime, depois ainda tem a distribuição, e isso, assim... Perde o time, né? Perde o time. Então, quando a notícia chega envelhecida. E, na minha opinião, eu acho que os donos de jornais não perceberam que precisam se reinventar. Então, eu acho que as editorias deveriam pensar diferente, procurar trazer no impresso algo que o online não consegue. Porque o online, a desvantagem dele é que, como ele é muito rápido, as notícias também são mais superficiais, né? As pessoas dão uma olhada ali, têm uma ideia do que está acontecendo, mas não conseguem aprofundar. Então, na minha opinião, eu acho que o jornalismo impresso, ele deveria buscar mais profundidade, né? Então, ir além daquilo que o online pode oferecer por vários fatores, né? Além disso, lembrar que o online ele funciona muito mais como um documento histórico, o impresso ele funciona muito mais como um documento histórico que o online, né? O online, mesmo ficando na nuvem, na rede, não sei o que, você tem alguma dificuldade. O jornal impresso, até para servir como prova num processo judicial, por exemplo, ele é mais interessante, ele é mais robusto, né? Então, eu acho que falta isso um pouco, né? Eu acho que o pessoal do impresso ainda não percebeu que precisa mudar, né? Se não mudar, eu acho que a tendência, infelizmente, é a gente... Mas eu percebo também aí que está tendo uma migração quase 100%. O cara está apresentando aqui um programa de rádio, tá no Facebook, está no Instagram, está no YouTube. Assim mesmo acontece na televisão. Os caras estão preocupados mais com a visualização que ele tem na rede social do que aparece. Então, eu acho que essa nova forma de fazer política, essa nova forma de fazer reportagem, ela veio para ficar. Eu acho que ela não veio para sair, não, hein? Sem dúvida. Eu acho assim, eu acho que o aparelho celular... Ontem eu estava olhando um relógio que reúne quase todos, né? O relógio, o smartphone, né? Eu acho que vai convergir, todas as mídias vão convergir para aí, né? Porque leva para onde você quiser, né? Enfim, tem muita facilidade. Assiste a hora que você quiser. Assiste a hora que você quiser. Mudou completamente, né? Hoje o telespectador, mesmo o ouvinte, ele não precisa mais se submeter à grade, né, do veículo. Ele acompanha aquele programa na hora que ele bem entender. Então, eu acho que vai convergir. Eu não tenho dúvida de convergirá para o celular, né, ou para uma mídia equivalente, todas essas outras que a gente conheceu até aqui. Mas, necessariamente, não imagino que isso deva ser o fim, né, do impresso. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, a questão da volta do vinil, disco de vinil. Muito bom, a qualidade dele é outra. A qualidade é outra, né? Então, assim, as pessoas começam a perceber que tudo tem vantagens e desvantagens. Eu já fui DJ, você sabia disso. Né? Isso muitos anos atrás. Mas aí eu estava pensando assim, com essa forma de fazer política assim agressiva de ambos os lados, do Bolsonaro contra a Globo, da Globo contra o Bolsonaro, certo. Eu percebi que a Globo, o que ela fez? Ela investiu 100% no digital. Certo. Hoje tudo dela é Globoplay. Você percebeu isso? Ela tá preocupada se chegar de perder essa concessão, ela já tá garantindo o seu espaço, não é verdade? O faturamento da Globo caiu absurdamente, né? Caiu da escala de bilhões que eles lucravam por ano, digo, a Rede Globo de televisão, para o ano passado. Nesse ano saiu um balanço agora recente apontando um prejuízo no ano passado, acho que de 170 milhões, algo assim. Então é uma queda enorme. Essa queda já vinha ocorrendo com o advento, né, da mídia online. Eu acho que eles demoraram um pouco, inclusive, para descobrir esse filão, e se acelerou durante o governo Bolsonaro. E o que está salvando hoje o Grupo Globo, né, a Globopar, né, é exatamente essa versão online que eles têm, né? Globo.com, agora fizeram também um outro canal só para crianças, enfim. E eu estava notando que, apesar desse prejuízo na televisão, o grupo teve um aumento nos lucros.
por conta dessa... Por causa da questão online, né? Da questão online. Mas eu também percebo o seguinte, eu não sei se você também tem essa visão sua, você tem duas filhas, tem neta. Hoje em dia os guris estão lá na sala assistindo televisão, mas estão no celular, não assiste nada mais na televisão. Verdade. Ninguém assiste mais nada na televisão. É verdade, é verdade. Entendeu? Eles assistem o que eles querem, o que eles selecionam para eles assistirem, não é verdade? É verdade. Mas eu queria saber um pouco mais do nosso amigo Eduardo, de todas as coisas que você participou da imprensa, qual que você tem assim, você fala, essa coisa eu gostei de fazer, a coisa que me... Porque você fazer uma coisa com vontade de fazer é bem melhor do que fazer uma coisa só para fazer, né? Não é verdade? Qual foi a parte desses 30 anos de imprensa que você está falando que tem aí, que te deu mais emoção? Olha, assim, eu tive várias situações que foram para mim emocionantes, né? A título de reportagens, eu tenho algumas assim que me chamaram muita atenção, né? Eu me lembro em Sinop, por exemplo, quando eu conduzia a televisão, houve uma situação lá, teve uma época que estava tendo muito bingo, você se lembra disso? Né? Acho que era Lei Zico, saiu uma lei, e daí com o nome do time de futebol você conseguia realizar bingos e tinha um pessoal que fazia isso. Aqui no Sinop mesmo quebraram tudo aí. Pois né? E lá teve uma situação semelhante, né? E teve um golpe lá, fizeram um bingo, eu estava até de férias, e ganhou um gari, ganhou o prêmio principal, e eles não entregaram o prêmio para o gari. E era assim, uma pessoa que vivia em condições muito subhumanas. E daí, assim, eu lembro que a gente pegou aquela situação e começamos a acompanhar aquilo. Os organizadores do bingo fugiram, né? Mas ficou ali aquela dívida que caberia, então, ao Sinop Futebol Clube. E a gente foi acompanhando e até que chegou um tempo que tinha um juiz substituto lá na comarca e ele acabou determinando, né, uma situação para que fosse pago e aquilo mudou a vida daquele gari. Eu fiquei muito feliz com isso, foi uma situação assim. Aqui, depois no impresso, eu acompanhei de perto, tive do ponto de vista da imprensa, eu tive uma participação importante no episódio que culminou na prisão dos policiais militares que mataram aquele garoto, o Nilson Pedro da Silva. Lá no Jardim das Flores? Isso. Não, o Jardim das Flores foi um pouco depois, ali foi um episódio de uma simulação. Esse foi aqui no... Zé Barriga ali? Aqui perto do Rio Ararial. Foi em meados da década de anos 2000, eu acho. Por aí, né? E foi importante, né? Agora, assim, como experiência profissional, o que eu mais gostei foi mesmo quando a gente abriu o site aqui, porque éramos 7 jornalistas, que nós já tínhamos dividido redação em algum momento, e nos juntamos num sistema quase que de cooperativa para abrir aquele veículo. Só um parênteses aí, esse Primeira Hora, na verdade, não era aquele Clube 7? Não era, porque assim, depois o Marcos Bach, que hoje é o proprietário do Primeira Hora, era o dono também do Clube 7, ele tinha vários sites no estado, e ele acabou comprando da gente o Primeira Hora, e daí seguiu com o Primeira Hora, que está aí até hoje. Né? Mas durante um bom período foi nosso, e como era tudo de jornalista, a gente tinha liberdade, a gente discutia as pautas, né? Então você tinha muita gente boa ali, né? Justina Fiore, Patrícia Casale, Lucas Perrone, Daniel Escobar, vou esquecer de alguém, Ana Bustamante, a Lígia, hoje é assessora da Unemate, então todo mundo continua na área, né? Alguns aqui em Mato Grosso, outros não. Mas a gente tinha liberdade de sugerir as pautas e realizar as pautas como a gente achasse melhor. Era também o início do jornalismo online, né? Então eu que vinha acostumado com aquela prisão, porque assim, a câmera, de certo modo, é uma prisão, a gente está conectado, a gente tem que interagir com ela, né? Tem a equipe de apoio, que vai depois também cuidar do material que a gente está fazendo. Então você não tem a liberdade total. No jornal também, aquela mesma situação, né, que eu falei, né, que tem todo um processo. Enfim, nenhuma mídia te dá a liberdade que o online dá. Então, a gente saía com a câmera digital, ainda não tinha esses smartphones aí potentes. Que é melhor que câmera, né? Então, tem alguns que é melhor que câmera. Exato. Então, assim, a gente gravava, a gente mesmo fazia foto, editava o material, editava foto, publicava, né? Então você não tinha nenhum crivo, não tinha nenhum assunto tabu, não tinha nenhuma proibição. E isso para mim foi assim muito importante, inclusive para o meu amadurecimento profissional, que a gente compartilhava experiências e tinha essa liberdade na execução do trabalho. Nesse período, inclusive, eu ganhei um prêmio, eu sou um dos poucos jornalistas que atuam no interior que é premiado, né? Foi um prêmio concedido pelo Banco do Brasil, pelo Sindicato dos Jornalistas, com a reportagem tratando do drama do sem-teto aqui em Rondonópolis, né? Houve uma ocupação aqui
ali na Avenida Goiânia, inclusive. Eu acompanhei aquela ocupação durante um bom tempo, até o final, narrando, né, o que acontecia a cada dia, mas identificando também as histórias, né, daquelas pessoas que estavam ali sonhando com um lugar para morar. E foi até o Ricardo Noblar, ele foi um dos julgadores, elogiou bastante o material, e assim, foi bem interessante, porque foi bom para o veículo nosso, né, que ajudou a projetar um pouco, e para mim também deu bastante satisfação. Então, há uns 6 anos atrás, quando nós ganhamos a prefeitura, o Zé era prefeito, eu fui vice dele, nós tínhamos imensidão de sites aqui em Rondonópolis. Certo. Eu queria que você, no seu olhar crítico, assim, por que você acha que esses sites praticamente todos desapareceram? Eu acho que é uma questão... Porque assim, a imprensa, não cabe muito voluntarismo, né? Você precisa ter um objetivo, você tem que ter uma organização minimamente profissional, você tem que ter profissionais, né, que redigem, que acompanham, que cuidam disso. E a determinação do empresário, né? Que nem sempre o jornalista é o dono, né? Uhum. Então você tem que ter aquele empresário que está disposto, porque tem vaca magra, tem vaca gorda, então você tem que suportar. Tem mais vaca magra que gorda, né? Por outro lado, há também a situação dos aventureiros, que é uma coisa que eu combato muito, que eu fico muito entristecido de ver, porque infelizmente o que tem de canalha, o que tem de marginal, de bandido, que se traveste de jornalista, é uma coisa absurda. E isso sim, se multiplicou, né, à enésima potência, né? Uma coisa horrível. Então eles abrem muitas vezes esses veículos em vésperas de campanha mesmo, para poder ali de algum modo tentar influenciar, ou utilizam esses veículos para achacar pessoas, né, fazer chantagem, enfim, não sei o quê. Não tem nenhum compromisso com a cidade, não tem nenhum compromisso com a profissão, não tem nenhum compromisso com a atividade, e na primeira oportunidade vão embora, né, levando o que podem levar, né, muitas vezes levando junto consigo a honra alheia. Né? Então eu acho que boa parte desse pessoal que sumiu aí do mapa era gente assim, né? Que veio para Rondonópolis não com o intuito de contribuir com a cidade, de fazer um bom trabalho, de oferecer à população informação de qualidade, né? De multiplicar, né? As fontes de informação. Vieram para cá mesmo com o objetivo de depenar, né? São aves de rapina, né? Que não fazem falta, por sinal. Porque, na verdade, também é o seguinte, as pessoas montavam um site justamente para poder usufruir do dinheiro público. Que eu acho um grande erro. Eu acho que empresa tem que ser uma empresa que tem que ter pernas próprias. Então, tem muitos sites aí que se deram muito bem, ganhou muito dinheiro na época do... Porque eu montava um site, já chegava lá, já tinha API para eles absorver. Você não acha que isso aí devia ter mais critério do setor público? Você me permite tocar num assunto assim que eu acho fantástico. Eu vou te confessar aqui, vou confessar para vocês, os últimos 5 governadores que Mato Grosso teve, eu tive a oportunidade de entrevistá-los todos eles eu entrevistei. E com todos eles eu pedi 3 minutinhos depois em particular para fazer o seguinte pedido, que era de dar transparência aos gastos com publicidade. Estabelecer critérios, qualquer critério, né? Então eu até falava, olha, o critério pode ser o quê? O tempo de existência, o alcance, a região que ele abrange, se está em dias com o fisco, enfim, né? Que estabeleçam critérios que sejam objetivos, que sejam transparentes e distribuam os recursos dessa forma. Eu não vejo nenhum problema um veículo de comunicação receber recurso público, pelo contrário, né? A Constituição nossa determina que o gestor público garanta a publicidade dos seus atos. Ele é obrigado, por lei, a dar publicidade aos seus atos. Então, para dar publicidade, ele precisa, numa sociedade complexa, organizada como a nossa, ele precisa recorrer aos meios de comunicação. Né? Todos eles, porque o cidadão ele tem o direito de receber a informação pública no veículo que ele quiser. Olha, imaginar que eu sou um telespectador, um internauta assíduo, né, do MT News. Por que é que o governo do estado, o governo federal, o governo municipal não anuncia aqui? Não mostra para os seus telespectadores, o seu público, o que é que ele está fazendo? Então é obrigatório. A França, por exemplo, ela tem uma legislação bem clara sobre todo veículo legalmente estabelecido tem direito a acessar recurso público. E isso é divulgado. Todo mundo sabe quanto cada um ganhou. Né? E depois você explica os critérios. O Brasil não tem nada disso. Né? A prefeitura não tem, o governo do estado não tem, o governo federal não tem. As câmaras também não tem? Não tem, nenhum órgão público tem. Qual que é a dinâmica, que isso inclusive é aprovado pelos tribunais de contas, eu acho isso um absurdo, que é o seguinte,
eles fazem a licitação da agência e a agência tem liberdade para direcionar o recurso para quem quer. Em geral, esses recursos são direcionados para os amigos do poderoso de plantão ou para esses rapineiros, que não raramente racham depois, né, esses recursos com quem está ordenando a despesa. Se você lembrar no episódio do Mensalão, o foco da corrupção ali era uma agência de publicidade. Né, aquele cara que foi preso, né? Foi preso, né? Ele já tinha feito... Fez a campanha do Lula, né? Do Lula, ele tinha feito um esquema em... Era o cara mais famoso no Brasil naquela época. Ele tinha feito o mesmo esquema em Minas Gerais e depois transportou isso para o governo federal, né? Então, assim, houve um tempo que a corrupção grossa no poder público era empreiteiras, depois passou para companhias de lixo e depois, num terceiro momento, para essas agências de publicidade. Porque não tem critério, a própria legislação permite que assim seja feito. E isso precisa ser discutido. E ninguém discute, veículo de comunicação nenhum discute, político nenhum discute, os profissionais até discutem, né? Porque a gente está falando, eu sou jornalista, né? Eu vendo a minha força de trabalho para empresas de comunicação que eu espero que sejam cada vez mais fortes, né? Sem precisar recorrer a artimanhas, né? Mas dentro da lei possam acessar esses recursos e transformar isso em bom serviço para a população. Então, eu e muitos colegas têm defendido essa transparência, mas infelizmente os políticos não falam sobre isso e isso não entra no debate público. Não entrava antes e não entra agora. Então, não tem ninguém santo nessa história. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem Taques, nem Mauro Mendes, todos eles precisam, eu acho que precisariam discutir isso com mais transparência. Eu vou deixar uma pergunta no ar para o nosso intervalo, justamente sobre essa imprensa aí, essa agência que regula isso. Rondonópolis, os caras que estão regulando a agência de Rondonópolis, não é de Rondonópolis, é de Cuiabá. O cara não conhece nada de Rondonópolis e que comanda a imprensa de Rondonópolis, da prefeitura. Mas isso é para depois do nosso comercial aí. O que se leva dessa vida é o que nós temos mais de valor. Não é o dinheiro que se tem nos bolsos, nem o diploma de doutor. É o carinho de pai e mãe, é o colinho de vovó. De tudo que se tem nessa vida, é a família unida, o nosso bem maior. E para cuidar bem da minha família, eu escrevi esse forró. Eu quero o meu cartão União Familiar, quero um desconto aonde quer que eu vá. Fica mais barato ir no médico, na farmácia e no doutor João. Nas consultas menina pergunta: ô Raimundinho, cadê seu cartão? Eu quero o meu cartão União Familiar, quero um desconto aonde quer que eu vá. Cartão União Familiar, peça já o seu e ganhe desconto em todo lugar. União Familiar. Então, eu queria que você falasse para mim, assim, uma palavra bem que as pessoas possam entender, entendeu? Como você sabe fazer isso. É sobre essas agências aí que faz licitação, às vezes ganha uma agência lá do Rio de Janeiro para comandar um município de Rondonópolis, para comandar um município de Pedra Preta. Acho um absurdo isso, entendeu? Essa lei nossa é muito sem futuro. É um absurdo, é uma distorção, né? Infelizmente a legislação permite isso, e daí você criou as figuras das agências profissionais em vencer licitação. Então, em geral, elas têm 4, 5, 6, até 20, você já vi casos de empresas terem 20 CNPJs paralelos só para participar de licitação, né? E daí eles acabam inviabilizando o sucesso de outras empresas que talvez não tenham o mesmo porte ou não tenham a mesma estrutura montada para burlar a lei, né? Isso começou lá com a Lei 8666, que era a ideia dela era inclusive melhorar isso, evitar, né, a corrupção. Houve uma pequena reforma recentemente, mas insuficiente para a gente conseguir resolver esse problema. A impressão que eu tenho é que isso amplia a distorção no setor, impede o crescimento de outras empresas que poderiam ter uma participação no mercado, inclusive ajudando a amadurecer o mercado local, né? A lei, infelizmente, não permite que a licitação seja direcionada apenas para as empresas sediadas ali no município ou mesmo no estado, né? Você tem que ter essa abertura. Mas eu imagino que a gente deveria discutir isso sim, né? Porque quando a empresa é da região,
ainda mais no caso dos municípios, né? O município ele fica a menor parte do recurso. Às vezes o município nem comanda nada, né? O que ele quer, faça. Exatamente, exatamente. Não, e daí você vê uma empresa de fora, ela não entende o espírito da cidade, né? Não entende os desafios que a cidade tem, a importância de cada veículo, né? Como o tipo de mídia que tem a preferência daquele cidadão. Porque tem cidade que gosta mais de rádio, tem cidade que gosta mais da televisão, né? Outras se miram quase que exclusivamente pelo online, né? Então você poderia, com a agência da cidade, você fazer esse tipo de equalização para garantir que o dinheiro público seja bem aplicado, né? Aplicado tanto no sentido de garantir a publicidade exigida por lei, mas também de atender, né, o cidadão e contribuir para o fortalecimento das empresas. Né? Se você tem uma agência, você é daqui, você fica aqui, quando termina aquele governo ou termina aquele contrato, você continua aqui. Né? Então você continua sujeito tanto a desdobramentos legais, judiciário, como também a crítica dos seus pares da própria sociedade. Né? Então você procura fazer um trabalho de excelência, porque você sabe que você vai ser lembrado por aquilo também. A pessoa que vem de fora nem sempre tem essa responsabilidade. Realmente é meio complicado isso. O Brasil é cheio de lei que só favorece meia dúzia de pessoas, né? Infelizmente. Não é assim que funciona? Infelizmente. Mas eu queria conversar um pouco de política com você. Eu sei que você gosta de política. Eu estou fazendo um programa aqui no nosso Mato Grosso News, eleições 2022. Eu já entrevistei vários pré-candidatos a deputado estadual e federal. E a hora que chega Você não acha que está difícil para qualquer tipo de articulação política concorrer com esse Mauro Mendes atualmente? Olha, tá difícil, principalmente porque os partidos que poderiam ser oposição não se prepararam para isso. A gente vive... A democracia brasileira está sofrendo vários tipos de ameaça. Uma delas, e eu digo isso sem medo de errar, é que as lideranças políticas não querem mais fazer oposição, Baldo. Todo mundo quer ficar na sombra do governo. Todo mundo quer mamar, né? Quer mamar, né? Não sei se você entendeu esse termo aí, mas é por aí mesmo, né? Então, o cara, muitas vezes, ele faz a campanha na oposição e, assim, tem casos no Legislativo que, antes de assumir, o cara já está apoiando o outro lado. Né? E não dá, quer dizer, essa mudança não se justifica falar, não, mas é uma questão programática, que ele me convenceu. Não dá para você usar argumentos que possam indicar uma condução nobre. É justamente a necessidade de estar próximo do poder. Né? Isso acaba fazendo que não surjam lideranças novas, né? Não surjam lideranças. E, por exemplo, se o cara ficou 3 anos e meio ali junto com o governo, mamando com o governo, votando com o governo, empregando gente no governo, como é que depois na campanha ele vai fazer oposição? Não tem nem condições, né? Não tem nem condições nem moral, né? E daí muitas vezes eu vejo político reclamando, falando, olha, é que o cidadão coloca a gente tudo no mesmo saco, trata como tudo se fosse igual. Mas é por conta de comportamentos assim. Né? Então... Você também não acha que também é por causa... Os poderes eram para ser inputos, né? Cada um ter seu próprio valor. Mas o executivo acabou absorvendo os outros poderes. Então as pessoas ficam dependentes do poder executivo. Você não acha que é isso? Então no Brasil eu acho que não tem 3 poderes. Acho que aqui tem um só. Mas eu acho que por comodidade, também por esse mesmo sentimento, sabe? É o caminho largo, né? A Bíblia fala sobre o caminho largo, né? Ele espaçoso, você vai, mas leva para o abismo, né? Ele leva para um lugar ruim. Então eu acho que tanto o Legislativo ele tem instrumentos legais, constitucionais, para obrigar que o Poder Executivo dê a ele o que é garantido por lei. Né? Do décimo, transparência, acesso a informações, isso tudo pode. Né? O que o Legislativo não tem é como obrigar o Executivo a dar emprego, né? A dar mamata, a dar brecha para a corrupção. Né? Então, por isso que... Os caras já ganham bem, né? Exatamente. O Judiciário é a mesma coisa. O Judiciário, o Ministério Público... Olha, o Ministério Público de hoje é pior do que era 10 anos atrás. O Ministério Público de hoje é só para poder criar problema para o Poder Executivo. A troco de nada, só para poder mostrar serviço. Às vezes coisa que não tem fundamentação jurídica nenhuma, mas eles entram na justiça. Assim, eu acho o Ministério Público, assim, se eu pegar a genealogia, né, como ele surgiu, o Ministério Público deveria ser, dentro do Judiciário, a ferramenta do povo. Né? Então você tinha o Judiciário antigamente, que era ali o poder do rei, a hora que divide, você cria o Ministério Público, mas que era para ser a voz do cidadão.
dentro do sistema judiciário, o Ministério Público deveria ser a voz do cidadão. Mas quantas vezes você viu um promotor andando no bairro de Rondonópolis? Quantas vezes você viu um promotor na delegacia de diferente polícia? dos americanos, lá ele é eleito, né, pelo povo. Né? O juiz é eleito pelo povo lá nos Estados Unidos, né? Então eu acho que essas autoridades, né, no Poder Judiciário, eu acho que elas sofrem dessa síndrome de encastelamento, eles ficam ali, né, como se estivesse no Olimpo, né, no ar-condicionado, pra você falar com o promotor, mesmo jornalista, viu? Você tem que ligar, você tem que marcar, você tem que ver, daí você não fala com o cidadão mais. Antigamente eu tinha o telefone do promotor. Nesse episódio que eu te contei do Nilson Pedro da Silva, que a gente falou antes, eu conversava tanto com a juíza, a doutora Karina, como com o promotor encarregado do caso, sem nenhum problema. Você entendeu? Evidentemente que tem. Olha, eu não posso atender agora, né? Você tinha ali uma regra mínima, mas você não tinha obstáculos a essa comunicação. Hoje há. Então você tem que marcar horário, e isso com jornalista. Agora, imagina um homem do povo, uma pessoa que muitas vezes não sabe... Tem até vergonha de ir lá, né? Tem até vergonha de ir lá, não é? Você vê o seguinte, acho que foi na época do Temer, que tinham rolando uma PEC lá no Congresso para tirar a força do Ministério Público, os caras fizeram de tudo para não tirar, você lembra? Exatamente. Não, tem uns absurdos. Você pega o judiciário, faz sentido, cá entre nós, 2 meses de férias por ano? Se todas as outras atividades têm 1 mês de férias só, por que o magistrado precisa de 2 meses de férias por ano? Não faz sentido, você tem um recesso. Fica só encarecendo um poder, né? Olha, o último levantamento que eu vi, a gente tinha cerca de 13 mil juízes no Brasil. Então, quando você fala de 2 meses de férias do ano, vamos imaginar que você reduzisse para 1. Então, a gente ganharia, por ano, 13 mil meses de trabalho judiciário. Então, faz o cálculo, né? Quer dizer, faz uma diferença grande. Né? Então você ajudaria a diminuir um pouco. Tem uns super salários e os outros não ganham nada, né? Exatamente. Daí você tem esse tanto de tempo, daí muitas vezes precisam desdobrar. Aqui em Mato Grosso nós tivemos no ano passado o caso de um juiz que recebeu 600 mil reais em 1 mês. Num país que naquela época o salário mínimo estava na casa de R$1.000. Né? Quer dizer, em 1 mês o cara recebeu o equivalente a 600 mil meses de um trabalhador. Isso não faz sentido. Isso, assim, é uma distorção. Ah, mas está sobrecarregado, muitas vezes ele não consegue tirar férias, acumula varas, não sei o quê. Mas a solução, então, não é essa. Mas eles ganham bem demais para poder Então, ou faça concurso. Então, faça concurso, vamos contratar mais juízes, num número suficiente para prestar, né, um bom serviço jurisdicional. Mas o corporativismo deles são muito grandes, não aceita, né? Pois é, né? Então, e esse tipo de coisa, o legislativo tinha que entrar. Quando entrou esse projeto que você falou aí, que era uma tentativa de fazer uma reforma no judiciário, se bem que eles aprovaram em primeira votação numa sessão que ocorreu à meia-noite. E a ideia, na verdade, era pressionar, chantagear, e deu certo a chantagem na época. Né? Mas eles previam uma série de medidas. Perseguir os políticos, na verdade. Exatamente, conseguiram, né? Então tinha uma série de medidas para diminuir um pouco, né, essa estrutura que não está funcionando como deveria. E você que conhece a fundo a política, eu sei que nos bastidores você mexe muito com isso. Você vê alguém no Mato Grosso hoje que tenha condições de se articular para poder concorrer para vencer o Mauro Mendes? Olha, até para concorrer, tá vendo? Que até para concorrer os partidos estão tendo dificuldade para encontrar nomes, né? Vi aí o pessoal mais à direita chegou a lançar o nome do empresário Odílio Balbinotti, eu achei até que seria interessante para enriquecer o debate político, mas aí ele já recuou. Agora a gente vê a possibilidade desse pessoal, né, que hoje apoia o presidente Bolsonaro, ficarem com o Mauro, né? Então, acho que reduz um pouco as opções. Do outro lado, né, tá essa coisa, chegou a se cogitar o nome do Emanuel Pinheiro, do Zé Carlos do Pátio, que acabaram não saindo dos cargos, não podem mais ser candidatos. E agora, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com a liderança do PT, né, porque a gente tem, dos nomes que sobraram, né, a gente tem ouvido falar do ex-prefeito Percival Muniz, que está no MDB. Mas o MDB ele está engessado agora, porque né? o Mauro já deu uma secretaria para a mulher do Bezerra, e quem manda no MDB é o Bezerra. Né? Então não faria sentido, eles lançarem um candidato de oposição ao Mauro. A esposa do Emanuel Pinheiro, ela está no PV, embora o marido esteja no MDB, ela está no PV, a Márcia Pinheiro poderia ser o nome, o vice dele, que é do PV também, o Estopa seria o nome. E para meu por aí, né? Não tem. Você comentou do Fávaro, que eu acho também muito difícil. Você lembra da campanha do Wellington, que ele tinha 13 partidos na hora H, ele foi desmanchada a candidatura dele? Infelizmente, o pessoal do agronegócio é difícil para poder vencer eles. É muito difícil. E hoje, boa parte deles estão com o Mauro também, né? Tá com o Mauro, a maioria tá com o Mauro. Eu acho muito difícil, Baldo, assim, eu acho que o cenário não é impossível. Porque eles têm uma coisa que nós viciamos os nossos eleitores, eles têm a coisa chamada dinheiro.
Quem tem dinheiro sobrando é eles, não é outros. Por exemplo, eles podem gastar milhões porque não vai fazer falta para eles. Não, uma estrutura de campanha, que é outra coisa que a gente precisava discutir no Brasil, é cara. Você já foi candidato? Eu sei disso. Né? Nada de graça. Nada de graça. Você vai fazer um santinho pro candidato a vereadora, para você mesmo, um programa de televisão. Se a gente fizesse uma campanha só com a questão de divulgação, seria uma campanha mais honesta. Mas, infelizmente, que além de tudo isso, ainda tem o por fora, que os caras compram voto, e o povo brasileiro, na hora H, ele se vende por R$50, por R$100. Eu acho que a gente tinha que fazer uma... não, o cidadão, rapaz, assim, o que mais me irrita, assim, claro que muitas vezes o cara tá passando fome, oferece um dinheiro para ele ali, ele aceita. Vai passar mais fome depois, né? Pois é, não, uma vez eu ouvi um ditado, é o seguinte, o cara falava o seguinte, olha, o político que te compra no dia da eleição e vence a eleição, ele vai passar 4 anos te vendendo. Vai passar 4 anos vendendo você, seus filhos, sua esposa, o seu futuro, a escola, a saúde. Né? Então, pense muito bem na hora de fazer isso. Porque é o único momento que o cidadão ele é realmente igual e que ele tem chance de fazer alguma coisa é o momento do voto. Né? Então, se ele pega esse momento, né, que ocorre, né, a cada 4 anos e troca por uma caixa de cerveja, por um tratamento dentário, né, por 50 ou por qualquer outra coisa. Mas isso é uma cultura, assim, né? Não adianta a gente querer mudar uma cultura, né? Eu acho que é possível mudar. Acho que precisaria ter fiscalização e a verdade é que a Justiça Eleitoral não fiscaliza. A fiscalização muitas vezes cabe aos próprios candidatos, é um fiscalizando o outro e denunciando. Então, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral tinha que fiscalizar. Eu acho que a gente tinha que mudar a estrutura de campanha. Esses programas de TV são caríssimos. O cidadão muitas vezes não tem noção, mas você tem que ter marqueteiro, o cara do som, o cara da luz, 3, 4 cinegrafistas. Então, cara, eu acho que tinha que ter o programa, o espaço, mas ao invés de ter um programa que eu vou lá mentir para o cidadão, né, para falar algo que eu não sou de verdade, para prometer coisas que eu sei que eu não poderei cumprir, então eu acho que deveria ter debates temáticos. Tem 6 candidatos a prefeito, a governador, olha, na segunda-feira a gente vai discutir educação básica, na terça educação superior, na quarta, sabe? Então você divide por temas e obriga todos eles a passarem 30 dias debatendo com o cidadão. Sabe? Daí eu acho que ficaria barato, porque daí ninguém precisa, a própria Justiça Eleitoral poderia prover essa estrutura, né? E eles não iam precisar preocupar. Mas essa conscientização tem que ser a nível de povo mesmo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei que você tem uma tendência mais da esquerda, né? Correto. A gente tem que respeitar as opiniões de cada um. Sim. Eu sou uma pessoa que sei respeitar a opinião de cada um. Mas eu acho que a questão do Zé que você falou agorinha é que o PT é um partido diferenciado dos outros, entendeu? Eu acho que o Zé bater a porta na cara do Zé ali, sabia disso? Apesar de ele não achar que o pessoal fala que não, mas eu acho que sim. Porque o PT não oportunizou ele ser candidato. Porque ali tem uma hierarquia, os caras não iam deixar ele ser candidato nunca. Eu não acompanhei direito como que foi a discussão interna, né? Assim, nos bastidores, eu fiquei sabendo que o pessoal do PT ficou um pouco enciumado, né? Porque ele foi lá em cima, começou com o Lula. Lá, né? E depois fez o lançamento da candidatura, sem ter, inclusive, junto o pessoal da direção do PT regional, enfim, que houve essa ciumeira. Mas eu tenho conversado com outras lideranças do PT também que falam muito bem do prefeito José Carlos do Pátio, né? Admiram, porque na campanha mesmo, se você lembrar, salvo o Kleber Amorim e o Cleison do PSOL, dos candidatos competitivos, só o José Carlos do Pátio assumiu assim, abertamente o apoio ao Lula. Né? Então ele fez isso, depois disso, né? Sempre defendendo. Mas então... ele sempre defendeu o Lula, desde quando nós éramos. E ele defende com argumentos, né? Que é importante a gente dizer isso também, que ele fala que das vezes que ele foi prefeito, quando ele conseguiu mais recursos, mais acesso ao governo federal, foi nas gestões do PT, principalmente na gestão do Lula, né? Mas e eu imagino que tenha tido, sim, algum solavanco, né, nessa situação. Não me parecia tranquila também, embora o próprio Zé Carlos do Pátio, boa parte da base dele, quisesse que ele saísse para disputar o governo. Havia ali também, dentro do grupo dele, uma parcela considerável que defendia que ele continuasse no mandato até o final, né, que acabou sendo a parcela que venceu. Mas você não acha que também era temeroso para o Zé sair candidato a governo de estado, depois de ficar 6 anos engessado aqui na prefeitura? Eu acho. Eu não vou. Já teve nesse país
3 ondas. A onda do Sarney, correto, a onda do Lula e a onda do Bolsonaro. Mas esse ano não vai ter onda de ninguém. Não vai, não. Ninguém vai carregar ninguém nas costas dessa vez. Concordo plenamente contigo. Então, se o cara não tiver, se ele não tiver se preparado, não adianta nem ser candidato. E ele, assim, como ele não se preparou também. Não se preparou. Para ser candidato a governo do Estado, não. Né? Agora, assim, o Mauro é um candidato forte, mas eu percebo também muitos eleitores desejando ter alternativa. Mas é muito pouco, né? É pouco demais. É um funcionário público que também não tem tanta influência como teve no passado, entendeu? Hoje é um funcionário público. Tem menos, mas tem bastante influência. Mas eu acho que assim, tem regiões, né, e tem setores da própria economia. Assim, mas eu percebo o seguinte, ó. Quando eu fui candidato a prefeito, eu saí a candidatura minha, aí as pessoas acharam que o Zé estava totalmente desestabilizado e saiu 7 candidatos. A hora que saiu 7, eu falei, o Zé já ganhou. E você percebe que a máquina não tem jeito. O cara sentado na cadeira, onde ele quer manter no poder, ele mantém. O Zé aumentou 5 mil votos, pô. É muito desproporcional. Desproporcional. Né? Nós temos que acabar com reeleição. Nós temos que acabar com um cara que é deputado, que quer perpetuar como deputado a vida inteira. Correto. Nós temos que acabar com isso, porque é só assim que nós melhorar a nossa democracia. Alternância, democracia capenga, né? Precisa ter alternância. Tem que ter alternância, não pode deixar o mesmo cara ser a vida inteira. Por exemplo, que tem deputado aqui em Mato Grosso, no Brasil, que tem 40 anos de mandato. O próprio Bolsonaro foi 6 vezes candidato a ser deputado federal. Enquanto nós tivermos isso no Brasil, eu acho que a gente não vai para frente, entendeu? Eu concordo contigo nesse ponto, eu concordo inteiramente contigo. Olha, nosso papo foi gostoso, já chegou uma hora já aí, meu amigo. Eu quero aproveitar esse momento de finalização do nosso convite para poder participar aqui do Direto ao Ponto. Eu queria deixar você com toda a liberdade que você quiser, para falar o que você quiser, as câmeras do Mato Grosso News, que está sempre bem-vindo para você. Muito obrigado, Baldo. Olha, o Baldo falou que eu sou um cara identificado com a esquerda e é verdade, eu tenho essa formação, né? Eu sou um cristão com sólida formação marxista, né? Acredito que a gente precisa olhar a vida com outro aspecto, né? E apesar do marxismo ter a economia como fator determinante, eu acho que a economia é, na verdade, um caminho, uma ferramenta para a gente obter o que realmente somos vocacionados. A gente não nasce para ser rico, para ser famoso, para ter prestígio, né? A gente nasce para ser feliz. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar quando a gente pensa sobre tudo, inclusive sobre política. Né? Tenho visto assim, muita paixão no debate político, então é uma desqualificação de lado a lado, e a gente acaba não discutindo as questões que realmente nos interessam. A gente precisa discutir como que vai ser aplicado o dinheiro público, a gente precisa discutir o que fazer na educação, o que fazer na saúde, como proteger o meio ambiente, como proteger as nossas crianças. Temos milhares de crianças que ficaram órfãs pela Covid e que não têm nenhum apoio, que vão precisar da gente. Né? Vamos esperar essas crianças crescerem sem nenhuma referência, sem nenhum apoio e lá na frente se transformarem em problemas sociais? Né? Temos idosos que estão vivendo uma situação crítica, né? A reforma da Previdência aumentou o desconto sobre as aposentadorias, esticou o prazo, né? Para que o cidadão consiga acessar esse benefício. Tem pessoas brasileiros, irmãos nossos, que deram a vida toda por esse país e que hoje estão aí na míngua, muitas vezes não conseguem recurso para comprar remédio. Né? Então a gente precisa incluir esse pessoal na discussão, né? Os jovens, enfim. O que eu quero dizer nesse momento é que independente de ser esquerda ou de direita, de já ter um candidato próprio, de gostar ou não de política, é importante que a gente participe dessa discussão, mas participe não sob o ponto de vista do candidato que a gente apoia ou do partido que a gente está afiliado, mas sob o nosso próprio ponto de vista. Tem que olhar para a sua vida, ver o que é que está fazendo falta, o que é que está sobrando, o que poderia ser feito e questionar os seus candidatos sobre isso. Se todo mundo fizer isso, no mínimo a gente vai arrancar deles compromissos. Isso não é garantia que eles farão, mas havendo pelo menos um compromisso, a gente vai poder fazer a cobrança lá na frente. É esse o meu recado. Pois eu queria aqui agradecer a você, meu amigo Eduardo, filho do meu amigo Miguel Ramos. Foi um prazer muito grande entrevistar você. E quero desejar, antes de dar uma boa noite, eu quero que vocês assistam daqui a pouco o nosso programa lá no seu site, hoje que vai estar sendo entrevistado pelo Tom e pela Gabi Sena, um menino chamado Meme, é um tatuador. Promete ser um grande programa hoje à noite. Boa noite, Rondonópolis, boa noite, Mato Grosso, boa noite, Brasil. Um grande abraço, até terça-feira que vem.